Então, na aula de hoje, nós vamos falar da derivação implícita, que é um recurso do cálculo extremamente importante que é muito útil em várias situações. Bom, o que é a derivação implícita, né? Vamos supor que eu tenho uma função y que é igual a v de x, ou seja, y depende de x, e uma função z, u de y, ou seja, z é uma função composta que depende de y, que é uma outra função de x. Na notação de Leibniz, ela é muito importante nesse caso da derivação implícita. dy dx é igual a v' de x. E dz dy é a derivada de u' de y, que é igual a derivada u' de v de x. Então, pela regra da cadeia, a gente pode escrever que dz sobre dx é igual a dz sobre dy vezes dy sobre dx. Por quê? dz dy é u' de y. E dy dx é v' de x. dz dx, o z com x é uma função composta, né? O z é uma função que depende de uma outra função de x. Então, essa escrita é válida pela regra da cadeia e pela derivação. Então, vamos dar um exemplo agora para deixar isso mais... para compreender isso de uma forma mais prática. Então, aqui num exemplo, vamos supor uma situação que eu tenho um balão esférico que está sendo colocado gás no interior dele. A pressão, portanto, ela permanece constante. Então, o volume do balão aumenta de tal forma que a pressão ali dentro é sempre constante. O que eu quero saber é como que varia o raio em função do tempo, o raio do balão em função do tempo, quando o raio é exatamente 5 centímetros. Então, no meu problema, eu tenho o raio, o volume do balão e o tempo. Como a pressão é constante, o V varia no tempo, né? Então, dV dt é a variação do volume em relação à variação do tempo. Conforme o tempo varia, o volume varia. E a gente quer determinar dr dt, que é como o raio varia em função do tempo, com o tempo, né? Então, a gente pode fazer o seguinte: dv dt é igual dv dr dt. Por quê? O que isso significa, né? A variação do volume com a variação do raio, vezes a variação do raio com a variação do tempo é igual a variação do volume com o tempo. E a gente quer saber quanto o volume varia quando o balão tem raio exatamente de 5 centímetros. O quanto o volume do balão varia nesse raio, né? Então, o volume de uma esfera é 4/3 de π raio ao cubo. Então, dV dr, que é esse cara aqui, é a derivada dessa expressão em função do r. Então, dV dr é igual, fazendo a derivada, vai tombar 4 vezes 3 dividido por 3, π raio ao quadrado. Então, esse 3 vai cortar com esse 3 aqui embaixo, então a derivada é 4π raio ao quadrado. dV dr. Também foi informado no enunciado desse problema que dV dt é igual a 50. Então, sabendo isso, a gente vai ter nessa expressão que 50 é igual a dV dr, que é 4πr ao quadrado, vezes dr dt, que é o que a gente quer determinar. Então, vamos reescrever aqui, ó. A gente vai ter que, quando o raio é igual a 5, 50 é igual a 4π vezes 5 ao quadrado, dr dt. Implicando que dr dt, basta fazer essa conta, né? Vai ser 50 dividido por 4π vezes 5 ao quadrado, dr dt é igual. Vamos fazer uma aproximação aqui de π igual a 3, só para simplificar o problema. Então, 50 dividido por 5 ao quadrado, que é 25, é 2. 2 dividido por 4 é meio. Então, fica 1 sobre 2π. Vai ser 1 sobre 6.
Então dr/dt é aproximadamente 1/6 centímetros por segundo, certo? Que é o quanto o raio varia com o tempo. No exato instante em que o raio é igual a 5 centímetros. A variação naquele ponto. Variação instantânea. Não confundir com a variação de todo um intervalo de tempo. Não, é naquele ponto em que o raio é igual a 5 centímetros.